Ok, pessoal, vamos lá. Hoje é dia 18 de julho de 2014 e a gente vai começar mais um Tecno Hour. Essa semana eu quase que desisti de fazer o Tecno Hour, né? Na realidade, eu só não desisti mesmo porque na semana passada eu já não tinha feito. Ah, é aquela história, eu acabei de entrar de férias agora, né? São 7 horas da noite, às 6 horas eu entrei oficialmente na minha uma semana de férias que eu vou ter agora. Mas aí você já sabe como é que é, né? Sim, uma semana antes de sair de férias, a coisa é aquele inferno astral, né? Tudo que poderia acontecer de errado aconteceu essa semana. Mas beleza, pelo menos agora já passou, tudo resolvido, o que tinha que ser passado para as pessoas já foram passados, agora dá para fazer pelo menos um Tecno-Hour aqui de uma de saideira, né? Bom, essa semana tem bastante coisa para falar com vocês, mas principalmente, acho que a grande notícia da semana, pelo menos para mim, foi justamente relacionada ao Watch Magazine, né? Eu já estava meio incomodado um pouco, né? Vocês lembram que logo no começo dessa temporada que eu estou fazendo do Tecno Hour agora, eu tinha falado que eu tinha começado a ficar meio... Estava querendo começar a integrar as coisas, né? Deixar o Watch Magazine mais o Tecno Hour um pouco mais integrados. Eu já estava usando já o Watch Magazine para coletar as notícias, né? Deixar na parte de favoritos tudo. Mas aí, parte do problema, né? Que é justamente... Eu fui arrumar para a cabeça para desenvolver mais coisas aqui. Mas tinha uma coisa que estava me incomodando no Tecno Hour, que era o seguinte. Na... Vocês devem se lembrar que eu costumava fazer, né? Sempre falar das notícias e depois deixar toda a listagem dos links, né? Para fazer ali na parte de baixo do vídeo, justamente para vocês poderem acessar de forma fácil. Agora, isso daí era um trabalho que era chato pra caramba, né? E eu já, é aquela história, eu já comecei a automatizar a coleta de notícias para daí criar a revista Watch. Então agora, poxa, começou a ficar muito chato essa história de ter que procurar link, fazer copy and paste e colocar lá. Então vocês devem ter até percebido que nos últimos capítulos do Tecno Hour eu nem tinha colocado os links, né? Mas aí, acordei no fim de semana meio chateado com isso, pensei como é que eu vou resolver isso. Aí eu resolvi fazer um upgrade na Watch Magazine para me permitir fazer justamente isso. Então já vou começar mostrando para vocês as novidades. Aqui é o que vocês estão acostumados a ver, né? Aqui é o layout é o mesmo praticamente que a gente tem lá do Watch Magazine, mas tem uma diferença básica. Vocês estão vendo isso daqui, né? O título, a parte do Notícias via Tecno Hour. Está em testes ainda, né? Coloquei ainda meio que em beta. Que é o seguinte, eu criei uma funcionalidade nova na Watch Magazine que eu até deixei já disponível para todos os usuários. Então deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Se vocês entram na Watch Magazine lá por conta própria, né? Vocês vão normalmente chegar na parte de notícias, tá? Vamos entrar lá na parte de novidades. A notícias, para quem já tinha, né, colocado o Watch Link para funcionar, que se eu clicar aqui no lado direito, aparece aqui para eu entrar com o meu e-mail, com a senha. Para quem já tinha o e-mail e senha aqui cadastrado com a gente, já aparecia para vocês a possibilidade de colocar meio que na barra de favoritos, né? Então esse botãozinho aqui aparecia na parte de baixo de todas as notícias para você colocar para definir com um dos seus favoritos. Isso daí funciona com o mesmo login e senha. Vocês podem fazer isso para todas as revistas aqui na parte web. Agora, a grande novidade foi o seguinte. Tinha algumas coisas que estavam me incomodando, né? E uma coisa foi levando a outra, eu fui meio que resolvendo tudo antes de sair de férias. É, Vocês devem ter percebido então aqui que na Watchlink apareceu um campinho novo, que é esse campinho aqui de apelido público. Com isso que eu comecei a resolver o problema do Tecno Hour, que foi o seguinte, com esse apelido público aqui, basicamente o que eu estou permitindo fazer agora com o Watch Magazine é que você defina uma revista sua, que você, baseado nas notícias que você lê ali, que você gosta, que coloca nos seus favoritos, você vai conseguir pegar então e ganhar uma URL, né, dentro aqui da Watch Magazine, que vai permitir que você compartilhe com os amigos a sua própria revista. E como que isso daqui vai funcionar? Então a primeira coisa é o seguinte, né? Se você não tem o Watch Link, você entra aqui na parte de e-mail e senha, se cadastra, e aqui o apelido público ele é opcional, justamente porque não é necessariamente todo mundo que quer ter essa revista, quer virar curador, né, dessa revista eletrônica. Então como é que vai funcionar? Isso daqui vai ter que ser um nome único, tá? Eu já criei aqui o Tecno Hour. A princípio, quem quiser já aproveita para tentar pegar os nomes mais interessantes, porque eu acabei de lançar isso, então basicamente só eu que estou usando aqui. É claro que eu provavelmente vou acabar tendo que montar depois uma lista de nomes proibidos ou alguma coisa do gênero, mas por enquanto está valendo tudo. Só não vão ficar muito louco com a criação de nomes, porque daí depois senão eu vou ter que mandar um e-mail para vocês avisando que eu vou ter que remover. Mas
A princípio, vocês podem usar o nome que vocês quiserem aqui, desde que ele é único. Se ele não for único, né, se alguém tentar, por exemplo, criar um Techno-Hour aqui, você vai ver que quando ele for logar, ele vai te dar uma mensagem aqui dizendo que esse nome já foi usado, que você não pode usar ainda. Mas, de qualquer forma, vocês estão convidados a testar. E isso daqui, como é que vai funcionar? Então é o seguinte, uma vez feito o cadastro, né, ele já vai aparecer aqui daí o nome público que você vai usar. E o funcionamento aqui para você coletar notícias é o mesmo de colocar nos favoritos. Porque na forma, o que eu resolvi fazer foi justamente pegar a parte de favoritos e permitir que você tornasse sua lista de favoritas pública ou não. Tá? Então, colocar favoritos é o mesmo jeito que você sempre fez. Né? Por exemplo, se eu quiser aqui pegar após 4 anos, Google corrigirá bug do Chrome que prejudica a bateria do laptop. Então, se eu quiser vir e colocar isso aqui no favorito, pimba, ó, já foi colocado. Aí o que vai acontecer? A hora que eu entro no favoritos, é que a coisa vai mudar um pouquinho. Aqui é o seguinte, se você tiver cadastrado um nome público, você vai ver logo abaixo da parte de busca, né, dos botõezinhos aqui tradicionais, você vai ver que eu te dei uma URL para você usar. Então essa URL ela vai geralmente começar com users, o seu nome e a revista que você está usando. Então para cada uma das revistas você pode ter uma revista diferente, né, justamente para manter as coisas organizadas. Então no nosso caso aqui, o Techno-Hour é o usuário e tecnologia é o nome da revista. Você não se preocupa porque quando você trocar de revista e tudo mais, o link sempre vai estar aqui embaixo, sempre vai ser atualizado. Tá? Então se eu viesse aqui, por exemplo, para a parte de saúde e bem-estar, por exemplo, e quisesse criar uma revista minha, ele já me deu aqui um outro link. Né? Já disse que o link é um... Então se eu ampliar aqui para vocês darem uma olhada no link... Vocês podem ver então que ele já criou aqui para vocês, é o watchmagazine.com.br/users/Techno-Hour/saúde. Então para cada uma das revistas que vocês escolherem, vocês acabam podendo criar uma revista personalizada de vocês, né, entre aspas, né, que vocês estão colocando as notícias para funcionar. E como que isso daí vai funcionar? Deixa eu voltar. Então isso daqui funciona o seguinte, vocês passam essa URL aqui para quem vocês quiserem, né, pode colocar como link no website de vocês, alguma coisa assim. E quando alguém abrir, deixa eu voltar lá para a parte de vida digital. Quando alguém abrir esse link, então, ele vai cair numa página parecida com essa daqui, que é uma notícias via o seu alias, né, o seu apelido. E aqui o que vai acontecer? Essas notícias que aparecem aqui dentro, elas são notícias que você pode escolher dentro dos seus favoritos. Então, voltando aqui para o favorito, vocês podem dar uma olhadinha aqui que agora apareceu um botão a mais aqui, né? Aquela notícia que eu acabei de colocar, né? Após 4 anos, Google corrigirá bug do Chrome e prejudica a bateria do laptop. Essa daqui, agora você está lendo a minha lista de favoritos. Essa notícia aqui não está ainda aparecendo lá, certo? Então se eu fizer um refresh aqui, vocês podem ver que na minha revista pública ainda não está aparecendo. Embora tenha uma notícia parecida aqui, não é a mesma. Aí vamos dizer que eu quero colocar essa notícia aqui na minha revista pública. Vocês vão ver que agora apareceu um botãozinho novo aqui, que é o Make It Public. Tá? Por quê? Porque aqui ele está dentro dos seus favoritos. A ideia é o quê? Você pode colocar nos seus favoritos o que você quiser. Não necessariamente os seus favoritos, a lista inteira de notícias, vai ser pública. Então, o favorito é apenas para os seus olhos. Né? E o que vai acontecer é, uma vez que você pegou depois, leu a notícia, gostou e quer tornar pública, quer fazer parte da sua revista, basta vir aqui e usar o Make It Public. Então, se eu não fiz nenhuma besteira, né, na programação aqui durante essa semana, a hora que eu vier aqui e der um refresh na minha API pública, olha lá, já apareceu aqui então na minha revista, na revista Techno-Hour agora, né, que apareceu essa notícia. Então, isso daqui tudo começou com isso, tá? Então, por quê? Porque eu queria criar um jeito de permitir que... No fundo, eu queria achar um jeito fácil de conseguir compartilhar os links que eu falo com vocês aqui no Techno-Hour. Tá? Então, a partir de agora, vai ter lá embaixo do videozinho, vai ter lá um outro link com a palavrinha links, e que quem clicar ali dentro vai cair então nessa revista aqui do Techno-Hour, que hoje é Powered by Watch Magazine. Né? Então agora a gente começa a integração das várias mídias aqui. Então, e essa daqui foi uma coisa que eu fiz hoje de manhã, então espero que eu não vou mostrar nenhuma besteira aqui para vocês. Mas aí, o fato de eu ter ficado essa semana inteira meio atarefado, né, sem tempo de separar notícias, eu acabei pegando e entrando no site para capturar as notícias que eu tinha aí da semana. Né? Eu não tinha capturado quase nada nos últimos 2, 3 dias. E aí o que aconteceu? Embora eu carregasse aqui uma lista de 200 notícias, mais ou menos, aqui, né, que eu carregava antes,
eu vi que eu cheguei na metade do dia de hoje, né? Na realidade, metade do dia de ontem, né? Porque eu estava fazendo isso hoje de manhã. Isso daí me deixou meio frustrado. Eu pensei, poxa vida, né? Para mim, nunca isso daí havia sido um problema, porque eu geralmente acessava na hora do almoço, pegava então tudo que tinha que pegar de manhã e acessava também à noite para ver como é que tá os servidores e tudo mais, e também já pegava as notícias da parte da tarde. Então, para mim, aquela listinha de 200 notícias sempre era o suficiente. A não ser hoje, né? Aí eu pensei, poxa vida, Luciano, o negócio está amador, né? Então, o que eu fiz? Resolvi fazer o seguinte. Agora, eu coloquei uma nova funcionalidade aqui também, que vai permitir, para quem estiver vendo as novidades, né? Vai poder usar através de páginas. Ainda tem, eu quero colocar mais alguns botões aqui para deixar a coisa mais fácil de fluir, mas essa vai ser a grande novidade. Isso daqui vai influenciar em duas formas. O site vai ficar menor, então para quem está acessando via telefone ou via tablet, vai perceber que a largura de banda necessária vai diminuir bastante. Por quê? Porque o que antes eu costumava trazer 200 notícias para cada página, né, e parava ali, hoje eu passei a trazer então 30 notícias por página. E a diferença qual é? A diferença é justamente que agora eu posso mudar de página. E aqui eu deixei liberado, por enquanto, até 30 páginas de notícia para vocês escolherem. O que significa isso? Significa que agora eu consigo, digamos assim, se eu entrar hoje, eu consigo voltar até mais ou menos no início da semana passada. Tá? Então, se eu chegar lá na 30ª página, eu estou vendo mais ou menos o início da semana, o fim da semana passada. Tá? Então, isso daqui para facilitar a minha vida, mas eu espero que facilite a de vocês também. Então, hoje, duas funcionalidades novas então, que eu estou debutando aqui no TecnoHour para vocês, que são funcionalidades da Watch Magazine. A possibilidade de vocês criarem, então, as revistas públicas, né? Então, vocês podem escolher na lista de favoritos de vocês que notícias vocês querem que seja parte da sua revista e, por ali, tornar essas notícias, então, públicas e ter o URL para vocês acessarem. E outra é que agora, então, a Watch Magazine ficou bem mais acessível justamente porque você consegue, então, acessar até 30 páginas diferentes de notícias, ao invés de uma só como vinha antes. E isso permite que vocês naveguem a semana inteira de notícias para vocês poderem acompanhar o site. Okay? Então, duas novidades aí que apareceram da Watch Magazine, inclusive com a integração então, já do TecnoHour, né? É bom que de vez... a parte boa é que eu uso bastante os dois sites, né? Então, a hora que alguma coisa me incomoda, eu vou lá e resolvo. E a parte boa é que quando eu resolvo para todo mundo. Então, se vocês tiverem encontrado algum problema, ainda está meio que em fase de beta, mas sinta-se à vontade para deixar uma mensagem lá para a gente. Qualquer problema que vocês encontrarem, eu dou um jeitinho de arrumar. Aproveitar que eu estou de férias essa semana e deixar esse site bem estável. Ok? Então tá bom. Agora que vocês já fiz a propaganda da Watch Magazine, do TecnoHour, dá para a gente pegar e partir para as notícias, né? Para a parte de favoritos. Vamos lá. Então, na semana passada, a gente estava meio xoxo de notícia, né? Acho que por isso também que eu não me animei muito a fazer TecnoHour na semana passada. E, além do mais, eu fiz também mais um vídeo da coleção Swift, né? E eu tô ainda pensando, é capaz eu fazer então essa semana de controle de fluxo, mas eu tô com um probleminha sério, né? Daqueles que só a Apple explica. Se vocês estiverem acompanhando aí os livrinhos que a gente está lançando da coleção Swift, na semana passada deveria ter saído de controle de fluxo, né? Que seria, na realidade eu já estou chegando inclusive na parte de controle de fluxo agora para o vídeo também, né? Ia meio que casar, agora ia começar a casar os dois. Mas alguma coisa aconteceu na Apple que eu não faço a menor ideia do que foi e que eles atrasaram o lançamento desse livro. Então eu já mandei um e-mail para lá. Na realidade eu sempre mando tanto para a Apple quanto para a Amazon. Eu lanço o livro exatamente no mesmo dia, né? Geralmente é na segunda-feira. Mas alguma coisa aconteceu na Apple que eu não sei se eles não gostaram de alguma coisa que eu escrevi, eu não sei se às vezes eu peguei alguma figura lá que eles não gostaram, mas eu duro que eu não faço a menor ideia do porquê. Eu já mandei um e-mail para lá, até já corrigi, né? Uma das notícias que eu posso dar aqui no TecnoHour é o seguinte: para o pessoal que está acompanhando o curso Swift, acredito que depois agora das minhas férias eu devo atualizar os livros, porque teve uma mudança, né? A Apple lançou na semana passada o Xcode Beta 3 e com ele ela modificou um pouquinho a Swift. Isso daí teve um impacto em 3 dos nossos livros, né? No de divisão geral, no de variáveis e no de operadores. Quais foram as duas mudanças então? Né? Tive 2 mudanças que houveram na linguagem Swift. Uma mudança foi relacionada ao array,
tá? Então já estou atualizando lá para mostrar para vocês. As mudanças foram bem básicas, tá? Não vou agora entrar em detalhes porque o TecnoHour aqui está mais relacionado à parte de notícias do que propriamente sobre os elementos. Mas então a parte de arrays modificou um pouquinho a forma como você cria e usa. E também os operadores de sequência, né? Aqueles operadores que você cria os ranges, né? Que você cria, por exemplo, de 1 a 5, né? Que usava o ponto, ponto. Agora ele ficou um ponto, ponto, sinal de menor. Então, se você não está entendendo do que eu estou falando, nem precisa se preocupar. Significa que você não está acompanhando a linguagem Swift, então é mais para vocês saberem que houve modificações, ok? E quem quiser saber com mais detalhes, assim que eu for fazer agora o vídeo do controle de fluxo, eu devo daí explicar um pouquinho melhor o que aconteceu, quais foram as mudanças que apareceram aí na linguagem. E agora continuando, né? As notícias, como eu falei para vocês, estavam meio xoxas na semana passada, então eu aproveitei para resolver desenvolver essas funcionalidades aqui do Watch Magazine, agora as coisas começaram a esquentar um pouquinho essa semana, então já teve bastante coisa interessante aparecendo. Primeiro, né, uma notícia triste, eu não sei ainda como que isso aqui vai impactar aqui no Brasil, mas a Microsoft já fez o anúncio formalmente, né, já demitiu aí, pela última conta que eu tinha visto, era algo em torno de 18 mil pessoas que pertenciam da divisão de celulares da Nokia. Então houve uma reestruturação enorme dentro da Microsoft, né, a Microsoft tinha comprado a Nokia, e basicamente o que eles fizeram foi acabar com os Lumia Android, né, então, todos os celulares da Nokia que estavam trabalhando com Android, eles encerraram, acabaram também com os telefones que eram feature phone, né, que a gente disse que não seriam os smartphones, seriam só os que faziam ligação mesmo. Eles acabaram então com essas divisões e com isso eles colocaram 18 mil analistas na rua. Tá? Eu não tenho notícia ainda do impacto disso aqui no Brasil, não sei se teve também demissão aqui no Brasil, mas esses números são mundiais. Tá? Então é uma coisa que aconteceu aí meio que do meio para o final dessa semana e que está repercutindo ainda agora. Tá? Então tem bastante gente já conversando sobre isso aí, vocês devem escutar bastante sobre isso ainda na internet. Outra coisa que apareceu bastante interessante essa semana, eu até comecei a participar desse mini curso aqui, acho que eu vou até trazer ele para vocês darem uma olhadinha, que é uma parceria da Google, né, com essa Udacity, que eu particularmente nunca tinha ouvido falar ainda dessa Udacity. Mas o interessante foi o seguinte, pela primeira vez eu estou vendo um curso Android que realmente vale a pena. Tá? O que eles fizeram? Eles criaram uma sequência de vídeos onde eles vão ter mesmo todas as aulas, né? Parecido, eu diria que até melhor do que o que a Apple fez na Stanford. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma parceria então com esse website que eles desenvolvem cursos mesmo com certificação e tudo mais. E a parte interessante aqui é o seguinte, eles pegaram engenheiros do próprio Google e fizeram uma produção muito legal dos vídeos. Tá? Então eles pegaram o mesmo pessoal que vai lá e fala pra gente no Google I.O., eles começaram com o básico. E pelo que eu vi, eu estava acompanhando a primeira aula, né? E é até legalzinho, porque o que acontece? Para vocês terem uma ideia, essa daqui é a primeira aula. Tudo que vocês estão vendo aqui de quadradinho, tá vendo? São temas, são videozinhos que eles vão tocando para você. Quando você chega nesse ponto aqui que tem um pontinho, é um teste. Então aqui geralmente ele vai passar para você alguma atividade para fazer. Então nesse primeiro aqui a atividade foi você buscar o Android Studio, né? Instalar o Android Studio. Aí depois eles estão desenvolvendo com vocês uma aplicaçãozinha que o exemplo, né, para você trabalhar vai ser justamente uma aplicaçãozinha de previsão de tempo, tá? Tipo uma Weather App mesmo que a gente já tem nos aparelhos. E eles vão mostrando as diversas APIs. Então nessa primeira aula aqui eles falaram de como é que funcionava o Android Studio, falavam como é que você conseguia criar interface. Eu estava sentindo muita falta para começar a mexer mesmo com Android, né? Eu até já li alguns livros a respeito de Android, customizei algumas coisas, mas eu mesmo nunca tive muita vontade de desenvolver, eu sempre gostei mais de desenvolver para Apple. E em parte era justamente porque a Apple é muito fácil você achar material de estudo. Então tem vários vídeos lá do pessoal de Stanford, praticamente tudo que você quiser você consegue achar na forma de vídeo. Eu acho que eu estou meio preguiçoso, né? Vou ficando meio velho. Eu prefiro dar uma olhada ali de 1 hora num vídeo para aprender alguma coisa do que ficar lendo 10 horas de livro. Mas o Google, então, pelo visto, está indo no mesmo caminho. Então, esse daqui é uma iniciativa então, do Google com essa Udacity que realmente, na minha opinião, vale muito a pena. Ela está em inglês, né, obviamente. Então, para quem não conseguir acompanhar em inglês, talvez espera, né? Quem sabe? Agora eu estou começando a pegar gosto pela coisa.
Talvez depois que eu faça aí os mini cursos de Swift, talvez eu comece a fazer alguma coisa para Android. Mas vale a pena vocês conferirem então. E agora eu posso dizer sem medo, deem uma olhada lá no site que tem o link lá para vocês na revista da Watch Techno Hour. Além disso, outra notícia importante da semana foi justamente o lançamento do ICQ, né? Eu acho que o pessoal mais antigo vai lembrar, o ICQ, eu não sei se ele chegou a ser o primeiro comunicador instantâneo, mas com certeza ele foi um dos primeiros a fazer sucesso, tá? Então, sei lá, uns 10 anos atrás, pelo menos, todo mundo... Você só era alguém digitalmente se você tinha um ICQ, né? Eu instalei o meu essa semana aqui. Ele veio para competir basicamente com o WhatsApp, tá? Então, todo mundo falou muito bem do ICQ para mim essa semana. Digamos assim, o pessoal que não é técnico falou que a qualidade de vídeo estava muito boa. Ele funciona basicamente como um WhatsApp, onde você se cadastra usando o seu número de telefone celular. Ele entra por ali pelos seus contatos, ele já consegue começar a procurar e encontrar todo mundo que está usando também o ICQ na sua lista de amigos. E principalmente ele oferece daí recurso de chamada de vídeo, chamada de voz, né? Então está funcionando muito bem. E a qualidade das chamadas parece que está bem melhor que a do WhatsApp. Agora, para o pessoal que é técnico, eu não sei até que ponto essa qualidade não está boa, justamente pelo fato dele não ter ninguém usando ainda, né? Embora ele já diz aqui, né, usuários só no Brasil, aqui ele ganhou 1 milhão de usuários na base instalada. Então é bastante gente, mas é que comparado com o WhatsApp, ainda é muito pouco. Então eu não sei até que ponto ele vai conseguir manter essa qualidade de chamada, mas de qualquer forma, se você estava preso numa caverna aí nesses últimos dias e não ficou sabendo, dê uma olhadinha, baixa na App Store, existe tanto para Android quanto para iOS. Você pode baixar que você vai poder começar a fazer parte da comunidade ICQ aí de novo, depois de uns 10 anos aí, de saudosismo. Agora sim, essa outra notícia aqui que realmente fez uma grande diferença para mim, porque eu estava esperando acontecer isso já há um bom tempo. O Google ele trouxe finalmente para o iOS a ferramenta do Analytics, né? O Analytics, para quem não conhece, é uma biblioteca, né, de programação que a gente usa para coletar informações sobre os nossos aplicativos. Então, o Google oferece essa biblioteca para você usar no seu website, oferece para você usar no seu aplicativo para iOS, no aplicativo para Android, e com isso você consegue gerar então estatística então, de toda a sua base de usuários, saber o que a pessoa está fazendo com a sua aplicação, que tipo de site que ela está usando, que notícia é mais importante, no caso, né, da Watch, que notícia ela está usando, esse tipo de coisa. E ela trouxe, então, finalmente, a gente já tinha esse aplicativo rodando para Android, e agora eles trouxeram para iOS. Então, até abrir aqui para vocês darem uma olhada. Infelizmente, o aplicativo ele está feito para telefone, tá? Então ele não está adaptado para a parte do tablet, mas já dá para vocês terem uma boa ideia já do que dá para fazer com ele. Então, o que acontece? Se eu entrar aqui, vamos lá. Aqui eu estou na parte de contas. Basicamente, o que ele oferece? Eu tenho duas contas que eu uso para monitorar. Uma é o Labtrix, que é um bem antigo, né? O site, se alguém quiser dar uma olhada, pode até olhar, mas é algumas coisas que eu escrevi ainda na época da faculdade. Mas o mais importante para mim hoje é o de revista iOS. Por quê? Porque aqui vocês podem ver que eu tenho Analytics daí de todas as minhas revistas, inclusive do meu leitor de web, né? Que é o meu website. Então, se eu entrar aqui no website, por exemplo, e quiser dar uma olhadinha, ele me mostra todo um conjunto de relatórios aqui, que está dizendo, por exemplo, em tempo real agora não tem ninguém acessando. Quantas pessoas acessaram então nesse último mês? Tivemos 1.293 pessoas, 1.089 delas vieram do Brasil. Para vocês terem uma ideia do nível de detalhamento que eu consigo chegar, ele consegue me mostrar o comportamento de quais as páginas, quais os horários que as pessoas mais usam. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui que de terça-feira, 10 horas da manhã, é um dos horários que as pessoas mais usam nas revistas. As revistas, no caso, não. No caso aqui, no meu website. O que mais? Os tipos de relatórios aqui, que são bastante interessantes também, quando eu entro na parte de comportamento, eu posso dar uma olhada nos eventos. Os eventos, eles são extremamente legais por causa do seguinte. O evento sou eu que crio. Então, o que acontece? Lá na minha página web, eu tenho algumas situações que eu quero medir. Que é, por exemplo, quando uma pessoa usa, no caso agora lá da funcionalidade nova, né? Quando a pessoa usar uma página pessoal. Tudo isso daí, para o Google é só um website. Mas para mim não, para mim eu consigo mandar um evento. Então eu consegui pegar e mapear esses eventos, por enquanto não deve ter quase ninguém usando, né? Porque afinal de contas o negócio acabou de ser lançado ontem. Mas aqui eu tenho, por exemplo, o seguinte...
pessoas, né, que buscaram, apertaram o botãozinho de busca, né, ou seja, estava procurando alguma coisa na revista. Então eu tive 2.074 eventos. Show User Feed, eu tive 4, né, que basicamente deve ser os meus 3 testes e mais alguma outra pessoa que usou. Então aí eu consigo dizer que 4 pessoas já usaram esse User Feed. O botão de favoritos foi pressionado 2 vezes. Tá? Então, ele te dá uma boa ideia para você levar para onde você estiver, acessar e dar uma olhada de como está o seu website naquele momento. Então, esse daqui, para quem não estava sabendo ainda, vale muito a pena vocês darem uma olhadinha e baixarem. Ele está disponível já na App Store, só vão com cuidado, porque eu demorei um pouquinho para encontrar, justamente porque eu estava tentando procurar o aplicativo para iPad, mas não está disponível. Então você tem que buscar na parte de iPhone, aí você vai conseguir encontrar o Google Analytics. Então, também saiu um problema já velho conhecido do Chrome, né? A questão é que é o seguinte, o pessoal já havia identificado esse problema, né? Que o Chrome estava fazendo os notebooks acabarem a bateria muito rápido, mas o Google estava meio que se fazendo de desentendido quanto ao caso, né? Já tinha mais de um ano já esse problema. Isso daí afeta notebooks com Windows, tá? E estava meio fazendo esse desentendido e finalmente ele concordou que não, realmente a gente tem um bug e a gente vai corrigir. Então, com isso, ele anunciou essa semana que vai ser feita a correção. O primeiro passo é justamente assumir o erro, né? Então, uma vez que ele assumiu que tem um problema, agora ele já disse que vai corrigir. Um lançamento interessante, só para vocês ficarem sabendo aqui, porque ele não está disponível no Brasil, mas vocês vão ouvir falar sobre isso porque ele está disponível lá nos Estados Unidos. O Kindle, né, a Amazon, acabou de liberar para a loja do Kindle como se fosse um serviço do tipo Netflix, né, para acessar todo o acervo deles de livros. Então, já tinha o KDP Select, né, que acredito que até existe aqui no Brasil também, que funciona mais ou menos na base de empréstimo, mas que agora foi expandido de forma exponencial, porque simplesmente eles colocaram o catálogo inteiro de livros para ficar disponível. Então a gente vê ali que são 600 mil e-books, e não só e-books, mas também audiolivros, né, que o pessoal pode baixar lá. E a ideia vai ser o seguinte, você vai pagar uma taxa mensal, que se eu não me engano eu tinha visto ali, está por $10, e com isso você vai poder baixar o que você quiser, para você poder ler. Eu até recebi, né, como autor, né, que coloca livro lá no Kindle, eles até também já convidaram para a gente para se inscrever e tudo mais para colocar lá, mas eu tenho um problema com esse pessoal da Amazon, que é o seguinte, para que eu me inscreva para liberar meus livros ali, eu preciso ser parte do KDP Select, né? E o KDP Select, que é um tipo de como é que eu vou dizer? É bem um clubinho mesmo de livro, tem um problema sério, na realidade. Ele tem um problema que para mim, é o fato de que se eu me inscrever nele, eu sou obrigado a deixar o meu livro com exclusividade na Amazon por 3 meses. Então, eu acho que isso daí não seria uma coisa legal, né? Eu até poderia ganhar mais lá. Hoje, digamos assim, eu prefiro vender, na realidade, na eBooks Store, justamente porque a forma de royalty, né, na eBooks Store funciona da mesma forma que o aplicativo. Então, eu ganho 70% do que está ali. Já no caso do Kindle, eu só ganharia 70% se eu fizesse parte do KDP Select. Só que para fazer parte do KDP Select, eu não poderia vender na eBooks Store. Então, como eu não gosto disso, lá na Kindle eu ganho só 30% do valor de venda do livro. Tá? Justamente porque eu não me inscrevi na KDP Select. Mas, de qualquer forma, está disponível nos 2 lugares, vários autores vão entrar nessa jogada, e vai ser mais uma opção, né? Se chegar aqui no Brasil, como usuário, eu gostaria muito de ter isso aqui no Brasil também, porque daí seria uma forma bem tranquila da gente poder ler mais livros. Agora, para o pessoal que está desenvolvendo aplicativos, né, para a App Store, tanto para Android quanto para iOS, vale a pena dar uma olhadinha nessa outra notícia aqui, que diz que apps móveis estão na mira do Sebrae para o Comitê Olímpico Rio 2016. Eles estão fazendo um cadastro de micro e pequenas empresas que têm interesse em desenvolver aplicativos móveis para a Olimpíada. Não é uma coisa tão simples, tá? Porque eu mesmo me interessei em dar uma olhada nisso, mas quando eu cheguei aqui para dar uma olhada melhor na notícia, parece que você já tem que ser cadastrado em outro programa do Sebrae. Quer ver? Você tem que estar cadastrado nesse projeto Sebrae no Pódio, que eu nunca ouvi falar. E ele passa daí um e-mail da pessoa responsável para você poder se inscrever nisso. Para quem tiver interesse,
O e-mail até passou aqui, já está aqui na própria notícia, é ncastro@sebraerj.com.br. Ali vocês vão conseguir fazer o primeiro passo, que é se inscrever nesse programa Projeto Sebrae no Pódio. E depois, uma vez inscrito, aí vocês vão poder pegar e se inscrever como interessados no desenvolvimento dos aplicativos celulares, né, agora não é mais para a Copa, né, agora já é visando a Olimpíada de 2016 no Rio. Bom, então agora é o último compromisso que eu tenho antes de sair de férias. Na semana que vem eu vou estar fora, então. Eu vou tentar gravar ainda alguma coisa na semana que vem, mas não vou conseguir prometer nada. Então, digamos assim que se vocês não ouvirem nada de mim na semana que vem, é porque na próxima eu devo estar voltando de férias e devo daí conseguir retomar tanto a gravação das videoaulas, né, do Programação Swift, quanto também das notícias. Tá? Até lá eu acredito que a Apple já deve ter resolvido o problema dos livros, né? Então talvez o controle de fluxo já consiga sair. A gente está indo até bem, né? Até gosto de olhar aqui de vez em quando no iTunes. Que eu até agradeço a vocês, porque eu vejo que eu estou ali na parte de computação, eu sou dono ali de quase toda a coluna eu sou dono de praticamente quase toda a primeira fileira, né? Sim, eu quero continuar lançando mais livros ainda, porque o meu objetivo é ver os 10 livros de Swift aqui, pegando as 10 primeiras posições. Aí eu vou estar feliz. Tá bom? Então, gente, obrigado por tudo então. Se eu não falar com vocês na semana que vem, com certeza na próxima a gente se fala aí com mais uma videoaula da coleção Swift e também mais um pouco daí das notícias da semana. E aproveitem então para acessar lá o link e testar bastante, né, para quem sempre teve vontade de ter um website de notícias. Agora você consegue fazer isso através da Watch Magazine, ok? Obrigado então, gente. Abraço, até mais. Falo com vocês de novo então depois das férias. Ok? Até mais, tchau, tchau.